meditação. Glória a Deus. Versículo 1, ele diz assim: ouve, filho, a correção do Pai, e estás atento para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, e não deixarei a minha lei. Glória a Deus. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. Amém? Glória a Deus. Esta palavra, irmãos, do nosso pregador aqui, do provérbio de Salomão, a gente vê uma expressão nesse texto, quando ele fala da exortação a adquirir sabedoria e aportar-se do caminho dos ímpios. E ele começa esse versículo 1 aconselhando o filho. E esta palavra aqui, filho, a gente pode se referir a todos os filhos, não é? Porque não há igreja do Senhor. E ele fala da correção do Pai, não é? E estais atentos para conhecerdes a prudência. A correção é algo que não é fácil de suportar, né? A correção não é fácil de suportar, e por não suportar a correção, muitos filhos, ele toma caminhos que não é bom para eles, porque conselhos de pai não tem igual. Conselho de pai não tem igual, né? E quando ele diz assim que a correção é outro ponto que é preciso existir na vida de qualquer ser humano, a correção, mesmo que ele não tenha errado, mas ele precisa de uma correção. Isso aqui fala, a correção é como uma manutenção preventiva, né? Manutenção preventiva é aquela que se prepara dias antes, 1 mês, 2 meses antes de parar uma máquina, uma fábrica. Se prepara uma manutenção preventiva, onde vai ser gasto o que vai ser gasto de materiais de limpeza, de materiais que vão usar como ferramenta, né? E aquelas que vão ser substituídas. Chama-se de uma manutenção, para que na hora desta manutenção não venha faltar nada, né? Faltou um rolamento, faltou tal coisa, e não é desta forma. Então isso é trabalhado de forma que venha encaixar em reuniões, que tudo aconteça, né, num tempo determinado, para que não haja uma correção assim, num de repente. E tem que, quando terminar toda a manutenção, que apertar o botão, tudo funciona normal. Quem está entendendo, diga amém. Aí por isso que ele diz assim: filho, ouve a correção do Pai, e estás atento para conheceres a prudência. A prudência é um ponto de muita importância na vida de um ser humano. Ser prudente, ela tem uma importância grande, né? E na prudência, a prudência é uma virtude. A prudência é uma virtude. E às vezes a gente pode ser imprudente quando a gente é pego de repente por uma pergunta. Alguém chega perto e faz uma pergunta, de repente a gente responde
com a imprudência aquilo que não era para responder. E é preciso estar atento quando alguém chegar perguntando algo sobre A ou B, para a gente responder, né? Dizer assim, sei não, sei lá, não tenho conhecimento, né? É prudência e tem que a gente ter esse cuidado. E a prudência, irmão, a prudência, ela como eu falei aqui, é uma pessoa que age, né? De maneira a evitar perigos na sua vida e na vida dos outros. Quando alguém não é prudente, ele responde, ele pergunta, ou ele responde de forma sem pensar no que vai acontecer depois daquela resposta, né? Ou daquelas palavras. E às vezes, dentro da imprudência, a gente age sem pensar. O pastor Manuel Anísio um dia disse a mim assim, olha, cuidado, me chamou lá no gabinete, cuidado, para quando alguém lhe fazer uma pergunta, você saber responder no tempo e da forma certa. Porque nenhuma palavra ela sai dita do mesmo jeito que você disse. Você conta uma história aqui, alguém pega aquela história e sai aumentando. Cada pessoa que vai passando, ela vai aumentando, né? Quem já fez curso de supervisor, ou curso de relacionamento pessoais, a gente passa por esse processo de como a gente responder e guardar, e nunca uma palavra sai do mesmo jeito, né? Alguém pode dizer assim, alguém contar uma história, como aconteceu na empresa um dia, diz assim, olha, avise ao operador que a máquina está pronta. Aí o segundo disse assim, avisa ao operador aí que a máquina já está lá num galpão. E cada um ia aumentando. No final chegou tudo distorcido, porque faltou prudência. Às vezes a gente levar um recado, é melhor a gente mesmo ir, para que não chegue distorcido, né? E por isso ele diz aqui, irmãos, que a prudência, ela faz parte do nosso coração, do nosso pensamento. Quando a gente fala de coração, a gente fala do intelecto humano, que é isso aqui, ó, a cabeça, não é? O coração é essa bomba que toca o sangue, os 5 litros de sangue que existe no corpo humano, que circula, né? No corpo humano, mas o coração aqui fala disso aí, da mente, não é desse músculo. E por isso a gente vê aqui, irmãos, que o perigo, né? O perigo, as consequências que é causado na vida de um ser humano por causa da imprudência. Por isso Salomão, o mais sábio, ele diz assim, ó, ouve, filho, a correção do pai, né? E estás atento para conheceres a prudência. Meu filho arrumou um emprego, eu disse a ele assim, olha, esse emprego que você arrumou não dá certo. Você vai para um lugar que vai trabalhar junto com muitas pessoas desconhecidas. E não vai ser fácil, porque eu tive uma vida dessa forma. Eu trabalhei em estádio fora desde os 17 anos. E eu sabendo, conhecendo o lugar, as pessoas, como age, no meio de homens que não tem dó de ninguém. E eu expliquei para ele, não, mas eu vou, ele foi. Mas ele passou a noite inteira acordado, segurando a sua bolsa, e de manhã ele já estava em casa, veio correndo de um estado para o outro. Porque ele não ouviu primeiro os conselhos, né? Porque dentro dos conselhos a gente vê a prudência de saber como a gente vai andar, com quem vai andar, por onde vai andar, o que a gente vai ouvir, né? E muitas vezes a gente tem que ser um baú
ouvir, guardar, fechar, né? E quando alguém chegar assim, tu ouviu, eu disse assim, eu vou dizer, não vi nada. E por isso ele diz assim, olha, pois dou-vos boa doutrina, e não deixai a minha lei. Primeiro ele diz ao filho que ele tem boa doutrina, ele tem bom ensinamento. O pai diz isso, tem bom ensinamento, tem boa doutrina, tem o que há de melhor para ele, né? Tem o que há de melhor para ele. Por isso ele diz assim, não deixa a minha doutrina. E a gente que vive na doutrina, no ensinamento da palavra de Deus, a gente tem que ser prudente em tudo. E diz assim, ó, porque ele diz assim ao filho, veja o que ele diz ao filho no versículo 3. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. Essa palavra aqui, tenro, quer dizer assim, ó, filho novo, ou jovem. Ele passa para o filho dele dizendo assim, eu era filho jovem ou um filho pequeno do meu pai, mas eu via o que ele tinha para dizer. Eu via o que ele tinha para me ensinar. Por quê, irmão? A gente olhando essa palavra que a gente vai entender quem é mais fácil de se ensinar, um jovem ou um velho? Um jovem. Uma mente nova é tão fácil de ensinar. É tão fácil de aprender. Porque você consegue moldar aquela criança, ensinando aos poucos a ela como ela vai proceder, né? Eu estava numa pizzaria, faz muito tempo isso, sentadinho ali, quando eu ainda comia pizza. Aí estava lá uma criança assim, uma pequena, de uns 4 anos, 5 anos. Aí eu olhei para ela e disse assim, e ela fez, o meu pai disse que eu não falasse com estranho. E saiu. Prudência, ensinamento, aquilo que seus pais o que os pais falaram para ela, ela guardou. Foi a resposta que ele me deu, né? Então a gente vê aqui que o escritor mostra aqui que ele, como filho novo, ele deu ouvido ao seu pai. Ele parou para ouvir o seu pai. Ele esperou para aprender aquilo que o pai tinha para lhe ensinar. Não é? E o que a gente encontra, irmãos, é que dentro da infância, a gente tem um espaço longo para a gente aprender tudo quanto o pai tem para ensinar. E na casa de Deus, melhor ainda, né? Quem cresce dentro da igreja já tem muito o que aprender. Tem que ter um coração voltado para a palavra de Deus. E dentro da prudência a gente encontra o que aqui? Quando ele diz assim, eu era filho pequeno, ou era filho único, e eu esperava o que o meu pai tinha para me dizer. E ele mostra aqui no texto aí, que ele me ensina, e ele ensina-me, e dizia-me, retenha as minhas palavras no teu coração, e guarda os meus mandamentos e vive. O que é reter? É guardar. Quando a gente guarda os ensinamentos dos nossos pais, dos nossos líderes, a gente retém, a gente guarda. O salmista disse, né? Salmo 119, parece a mim, não sei se é o verso 5, que eu não ando meio esquecido, que ele disse, guardei 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Glória a Deus por isso. E quando a gente não guarda a palavra de Deus, a gente peca.
E como é que a gente peca, irmão? Porque se a gente não guarda a palavra de Deus, a gente pode abrir a nossa boca a qualquer momento para dizer o que quiser. Eu estava em um culto um dia e um pastor conversou com um jovem, explicando para o jovem algo, e o jovem foi lá em Provérbio. Tem um versículo que diz que ele repreendeu o pastor, diz assim: aquele que acha que dá valor aos seus servos, acha que todo mundo é qualquer um. O pastor disse assim: vou ficar calado, vou fazer de conta que não ouvi. Disse a ele. Mas só que o resultado desse jovem foi difícil. Por que foi difícil o resultado desse jovem? Porque ele desencaminhou do caminho do Senhor. Saiu, mudou de ministério, saiu para outro lado e saiu seguindo o coração dele. Porque às vezes a gente acha que o que está no nosso coração é aquilo que é o melhor para nós. Mas não é, irmão. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é o que eu acho, mas é o que a palavra diz, o que diz o ensinamento, não é? É o que diz o ensinamento. Por isso ele diz assim: eu guardei, escondi a palavra. E quando se esconde, só sabe onde está, foi quem escondeu. Se você guardar um dinheiro num lugar, só você vai saber aonde está esse dinheiro. Algo que você guardar, se você esconder, só você sabe. Foi você que escondeu, ninguém vai saber, né? E o salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E quando ele mostrou essa palavra aqui, ele quis dizer que o que viesse de avalanche, de tromba d'água sobre ele, em sentido de palavra, de desavença, ele não ia abrir a boca contra Deus, e nem contra os ungidos de Deus. Por isso, irmãos, ele mostra nesse texto aqui, olha. Ele diz assim, ó, que ele ensinava e dizia: retenha as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Quando se guarda a palavra de Deus no coração, é diferente. A vida espiritual é diferente. Você não é somente crente de igreja, de vir para o culto, de estar no culto, mas você tem uma vida diferente, uma vida de gozo, uma vida de paz. Você lê a palavra, sente a graça de Deus. Você canta, sente a graça de Deus. Você prega, sente a graça de Deus. Você ora, sente a graça de Deus. Porque você está vivo. Porque a senhora está viva, o irmão está vivo. Não é? Só os mortos não sentem, mas os vivos sentem. Sente quando lê, sente quando ora, sente quando canta, sente quando anda, quando conversa. Sente a graça de Deus. Porque ele diz assim: porque está vivo. Porque está vivo. E se a gente não guarda a palavra de Deus, a gente vai perdendo o espaço. Vai entristecendo o Espírito Santo na nossa vida. Aos poucos ele vai olhando assim: rapaz, que caminho é esse que tu está tomando, rapaz? E ele vai deixando. Porque a culpa não é do Espírito Santo de Deus, mas a culpa é nossa. De perder a graça, de perder a unção, de perder o lugar como filho obediente, a culpa é nossa. Não é? Mas o Espírito Santo, ele não se afasta enquanto a gente der lugar, ele vai dando lugar também. Vai fazendo aí, vai se alegrando, não é? Mas ele diz aqui, irmãos, ainda aqui nesse texto aqui, olha, no versículo de número 5, não é? Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueça, nem te aparte
das palavras da minha boca. Não te aparta, adquirindo sabedoria, não aparta a palavra de Deus da sua boca. Não é? Ele é crente aqui na igreja, ele é crente no trabalho, ele é crente onde estiver, ele é crente onde ele estiver. Não é? Onde ele estiver, ele é crente. Vi um pregador dizendo da semana passada que disse aos seus filhos assim: se vocês forem para a faculdade para esquecer de Deus, é melhor você nem ir. Aí eu fiquei pensando nessa palavra. A necessidade de ir para a faculdade e se envolver? Não. A gente sabe que é difícil, é difícil, mas uma das igrejas do Apocalipse tem escrito, vê se lembra, irmão Carlos aqui, uma das igrejas lá em Apocalipse, das 7 igrejas, tem uma que Jesus diz assim dele assim, ó, veja o testemunho de Jesus acerca dela, que sabia onde ele habita, que é onde está a sinagoga de Satanás, mas não negaste a minha fé. Eles conviviam no lugar onde Satanás dominava muita gente, mas a igreja permanecia fiel. E quem deu testemunho dele foi o Senhor. Eu sei onde vocês habitam, eu sei como é difícil conviver na faculdade, conviver em emprego, dentro de hospitais tirando plantão, é difícil. Dentro de UPA tirando plantão é difícil, na feira é difícil. Eu ando assim na feira de cabeça baixa, vou rapidinho e volto. Eu cheguei na feira, irmão. Tinha um jovem na nossa igreja brincando com o ímpio. Pegando o ímpio assim, abraçando na feira por trás. Eu disse, meu Deus, e à noite vai estar lá cantando. Com uma brincadeira dessa no meio aí, dando o maior lugar ao ímpio, o inimigo vendo isso aí, a feira inteira vendo uma situação dessa, porque não se comporta como crente, irmão. Não é a feira que tem que fazer a diferença na minha vida, mas é a minha vida, é a tua vida que tem que fazer a diferença na feira, na faculdade, no hospital, lá dentro da UPA. É a nossa vida que tem que fazer a diferença. Por isso ele traz aqui esse texto, irmãos. Ele traz aqui esse texto: adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueça nem te aparte da minha palavra, a palavra da minha boca. Não desampararei a sabedoria, e ela te guardará. Ela te guardará. Na doutrina fez 15 dias, hoje a gente falou sobre, no culto, no congresso de jovem 92, veio um pregador chamado Maurício, lá de Jaboatão, e ele pregou sobre a jovem, né? Eu gosto de repetir isso aqui. Em outras igrejas, uma jovem pregou, uma jovem passou na rua, ela ia para a igreja e tinha um grupo de homens bebendo lá na barraca. E quando o homem pegou o copo para beber, que a jovem vinha, que ele viu, travou. E o outro falou assim, vai beber não? Ele disse a ele calado. Quando a jovem passou, ele disse assim, por que não bebeu? Ele disse assim, porque ia passando uma jovem lavada, remida no sangue de Jesus. Ele temeu. Ele temeu. Mas se fosse um que diz tudo, que abre a boca e diz, houve temor naquela vida, por conta da vida da jovem, por conta da vida de uma irmã que anda dentro de um padrão, né? Dentro de um padrão. Olha o que ele traz aqui, irmão, nesse texto aqui, olha. Não desampare a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Sabe o que é conservar, né? Conservar. Conservar é manter do mesmo jeito.
A gente abre ali a latinha de sardinha assim, ó. Está dentro de um óleo. A gente abre, não precisa nem botar no fogo para ferver, é só pegar ali, botar uma tomate, botar umas verduras aí e come, porque está conservada. Ela não estraga dentro daquele óleo, irmão. E é isso que a gente vê nessa palavra, se guardar essa palavra. O Espírito Santo, ele vai nos conservar no óleo santo. Você não vai estragar, você não vai passar dos limites naquilo que vai dizer, com quem vai andar, por onde vai andar, você não vai sair da vontade de Deus. Mas se sair do óleo, irmão, diz o que quer. Fala o que quer. Anda com quem quer. Conversa tudo. Conversa tudo. Mas ele traz aqui esse texto para a nossa meditação nesta noite, irmão. Ele diz assim que a sabedoria é a coisa principal, né? Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possui, adquire o conhecimento em tudo. Em tudo. A gente tem que ter conhecimento. E eu me alegro quando o escritor diz aqui que ele era uma criança. E a gente precisa nos comportar como criança para a gente herdar o que é de melhor que a Bíblia fala que é os céus. Está em Mateus 18. Mateus 18 e 3. E o verso 3 e 4. Em Mateus capítulo 18, versículo 3 e versículo 4. E diz: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Só adquire sabedoria. Como criança, só adquire isso aí, sabe o quê? Com humildade. Jesus comparou as crianças porque são humildes. Eles brigam, eles se desentendem, de repente está tudo junto de novo. Isso fala aqui de ser humilde, de um comportamento diferenciado, não é? De uma criança, de um comportamento diferenciado. E se a gente não se comportar como criança, não vai dar certo, não. E eu estava olhando um vídeo de um garoto que ele disse assim: quando eu era criança, tudo o que eu queria, eu pedia a minha mãe dava. E quando ela não dava, eu ciscava assim no chão e eu chorava. Eu quero do meu jeito, e os pés chorando, e a mãe, tá aqui o picolé, tá aqui um carrinho, tá isso, ele ciscando. Aí um dia a mãe viajou. A mãe viajou e ficou com o pai era borracheiro. Ficou com o pai: pai, eu quero um picolé. Tô ocupado, de entender agora. Pai, eu quero. Aí ele estava remendando uma cama de ar. Tirou da máquina assim, do jeito que ele tirou, deu nas costas com a cama de ar. E ele rolou, ciscou, disse: ainda quer picolé? Nem o ano que vem eu quero. Porque o pai, ele corrige, ele sabe. Às vezes é preciso, irmão, trazer de forma que venha disciplinar. É bom bater? Não é não. Estou dando só o exemplo aqui. Que é muito ruim apanhar, e um pai não deve bater no filho. Deve aconselhar, conversar. Mas estão dando um exemplo de, às vezes, alguém quer uma coisa do jeito dele e quer fazer do jeito dele. Aí se esperneia: eu não venho, eu não faço, eu quero do meu jeito. E não é do nosso jeito. É do jeito que tem que ser feito, irmão. Alguém diz a mim assim: o senhor pode fazer do seu jeito. Deus me livre. Se eu for fazer do meu jeito, o pastor vai entrar aí e vai dizer assim: eu vou botar no seu lugar. É sério. E o pai, ele precisa corrigir, irmão. O pai, ele precisa corrigir, mostrar: não, o caminho é esse aqui, ó. O caminho é esse.
que às vezes o pai não corrige. Uma família, vou entrar num assunto que não está aqui dentro, mas vou falar sobre pai. Uma família fez uma feira, quando chegou 15 dias para 30 dias, 15 dias, 8 dias não tinha biscoito, não tinha danoninho, não tinha mais nada. Os meninos comeram tudo. Aí quando o pai chegou, já acabou os Danone, acabou tudo. Porque faltou controle, disciplina. Não é obrigado a abrir, tirar uma bandeja de Danone e comer um atrás do outro. Come um hoje, outro daqui a 2 dias, irmão. Mas tem casa que é um desespero. Quando chega, o menino começa rasgando os pacotes e comendo, ninguém controla. E come o queijo que chega, come o Danone, come tudo, derrama açúcar e fica, porque não tem disciplina nessa casa. Tem disciplina não. Mas pela Bíblia a gente aprende, irmão, tudo pela Bíblia. Do nosso comportamento, da gente se comportar em casa, no trabalho, na igreja, onde a gente for, não é? Se a gente guardar a palavra de Deus. Aí tem aqui o texto, aí. Ainda aqui, né? A sabedoria é coisa principal e adquire, pois, a sabedoria, né? Exalta e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará. Ela te honrará. Quando a gente honra a palavra, ela honra a gente. Quando a gente honra aquilo que a gente aprende, ela honra a gente. E muitas vezes a gente não pode transmitir a sabedoria que a gente tem na hora errada. Sabia disso? Tem que estar guardado esperando o ponto certo. Para dizer assim, eu vou fazer. Eu apanhei tanto sobre isso. E vou lhe explicar por quê. Eu nunca fiz faculdade. De engenharia, de nada. Mas o que Deus me deu foi dele mesmo. E um dia eu entrei na sala. Às vezes eu entrava na sala de projeto. E vi um erro num projeto lá na tela do computador. E eu dizia assim, isso aqui não está legal não. Aí mudava, aí o projetista mudava, tá? E com isso eu perdi espaço, porque eu mostrava o que eu sabia na hora errada. A gente tem que aguardar o tempo certo da gente mostrar o que a gente sabe. Dá para entender? Se mostrar fora de tempo, vai ter ciúme. Ih, rapaz, esse menino vai tirar meu pão. E às vezes eu mostrava, e com isso foi criando um lodo contra mim. Quando eu vi, eu estava perdido, sem ninguém do meu lado. Por quê? A questão está na sabedoria adquirida. De você entrar na sala de projeto, de você entrar no lugar e mostrar a sabedoria do que Deus lhe deu. Alguém vai dizer assim, ih, rapaz, essa menina vai tirar o meu pão. Vai ficar com medo, vai criar uma situação para a gente ser dispensado. E eu sofri com isso aí. Mas é bom quando alguém mexe assim, que não consegue, aí você chega e aperta na tecla certa assim, e deixa acontecer, né? Mas o salmista, o escritor aqui, Salomão, ele mostra os pontos interessantes, irmão, que a sabedoria, ela é a chave da vida do ser humano, é a sabedoria. A gente não pode mostrar tudo que a gente sabe na hora errada, tem que esperar o ponto certo. E eu vi um erro, eu trabalhava na Cabrinha, eu vi um erro lá, e eu fui lá e disse, rapaz, que erro, vou corrigir isso aqui. Aí fui lá, olhei e disse, olha, isso aqui é assim. Aí o mestre olhou para mim assim, chegasse aqui ontem, rapaz, já está querendo mudar as coisas. Aí eu, eita, rapaz. Mas com o tempo foi mudado, porque foi dado um sinal de Deus. E quem dá sabedoria é Deus. Quem dá sabedoria é Deus. Diga amém. Amém. E diz assim, dará a tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras,
e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar certinho, no caminho certo, lugares certos. Aqui não vou pisar não, que meu pai disse que aqui não dá para mim não. Aqui tem areia movediça, aquela que afunda, não tem água não, né? E dali ninguém sai não, não é? Mas para a gente concluir de 9 horas, a gente vai pular alguns versículos aqui, e a gente vai vir para o versículo de número 23. Versículo de número 23, que diz assim, ó: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. E o que é o coração? Já falei, o coração é esse músculo que toca, que bombeia os 5 litros de sangue que tem no corpo humano, ele toca. Quando a gente caminha, tem uma função embaixo do pé aqui, na parte onde chama o peito do pé, que ajuda a bombear o sangue. Sabia disso? Por isso que caminhar é bom para a circulação. Mas o coração, ele tem parte no coração, irmão. Existe parte no coração do ser humano que é muito interessante, irmão. E a gente vai falar de alguns pontos no coração que afeta outros pontos que está no nosso corpo. Porque se o coração não está bem, nada vai bem. O rim não está bem, o fígado não está bom. As pernas incha o rosto. Se o coração não estiver bom, nada está bom, não é? E o coração, ele é composto, escuta aí, ele é composto por 4 cavidades, o coração, 4, né? Ligado por válvulas. E as cavidades do coração da parte de cima chama-se átrios. E o de baixo, ventrículos. São as partes que tem no coração que é importante estar cuidado, não é? E o músculo do coração que envolve todas essas coisas, que é a cavidade, a chamada de miocárdio, não é? Se ele inflama, ela complica a vida do ser humano. E como é que o miocárdio ele pode inflamar, irmão? Quando a circulação não está bem. Quando a circulação não está bem, aí vem a inflamação desse músculo, né? Chamado de miocardite. E o mau funcionamento dele causa problema sério. Aí vem o problema do coração, aí atinge o rim, daqui a pouco está fazendo hemodiálise, porque está perdendo as forças. Vamos chegar lá. E o que acontece com esse músculo, chamado músculo, né, do cardíaco? Ele começa a dificultar o funcionamento do coração. E quando o coração não toca o sangue certinho, dá espaço lá no cérebro, espaço que causa infarto. A enxaqueca causa a separação do sangue na mente. Fiz medicina não, estudei esse ponto. E essa separação do sangue, irmão, chega a dificultar, né? Chega a dificultar a chegada de sangue nos demais órgãos. E o da gente quer chegar com isso, irmão, nesta noite, para a gente encerrar. É que às vezes um problema está sério na minha vida, mas eu quero transmitir para o meu irmão que está do meu lado. A irmã está com um problema sério, mas quer transmitir para alguém que está do seu lado. Ele vai contaminando e aos poucos o coração começa a fraquejar, o sangue começa contaminando os outros. Aí vai parando o rim, vai parando
vai parando o fígado, que trabalha, vai parando as coisas, os pés vai inchando, vai perdendo a força para caminhar. Por isso que é preciso cuidado. De quando a gente perceber que estamos mal, irmão, é procurar corrigir com o remédio. E qual é o remédio que a gente corrige? Quando a nossa vida espiritual não está bem, na oração, na consagração, no jejum, de joelho, vem para a consagração, vem para o ciclo de oração. Não deixe o coração sofrer, irmão. Porque vai atingir o rim, vou comparar o rim com alguém que está do lado. Comparar o fígado com alguém que está do lado e vai inflamando, inflamando. De repente toda a igreja está inflamada. Porque um coração que não estava tocando bem o sangue, saiu contaminando. Mas que Deus nos ajude nesta noite. Que a gente possa andar como está aqui, essa palavra aqui, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Cuida dele. Cuida dele. Cuida do coração. Para que ele não venha atingir as outras partes. Porque isso é sério. Se a gente não guardar, a gente perde. Vai aos poucos. Cadê o irmão? Parou. Cadê a irmã? Parou. Ai, irmão, eu ouvi isso, ouvi aquilo, ouvi isso, ouvi aquilo. E vai enfraquecendo, e vai enfraquecendo. De repente, mas o sangue de Jesus, que tem poder para salvar, tem poder para cuidar, tem poder para curar, tem poder para transformar, irmão. Que a gente sai daqui nesta noite dizendo assim, a gente vai mudar, cuidar do nosso coração. A gente vai cuidar do nosso coração, diga amém. E a gente cuidando do coração, o sangue vai tocar para o cérebro, legal. Vai alimentar o cérebro, vai alimentar os rins, vai alimentar o pulmão, vai alimentar tudo que tem dentro do corpo humano e tudo vai dar certo. E hemodiálise vai ficar para lá, ó. Porque tem muita gente fazendo hemodiálise espiritual, viu, irmão? É a recuperação mais difícil que tem. É isso aí. Mas se a gente cuidar, vai dar tudo certo. E atinge, ó. Aí atinge aqui, atinge ali, vai atingindo. Se a gente guardar o nosso coração, como diz aqui, versículo 24 diz assim, desvia-te. Desvia de ti totalmente, a totalidade da boca. E alonga de ti a perversidade dos lábios. Vai para lá. Tem cuidado. Muito cuidado com a nossa vida espiritual, para a gente não ter que passar por esse processo. Se a gente guardar o coração, a gente está bem com o Senhor. Diga amém. Meus irmãos, amanhã nós temos o ciclo de oração.